Igreja sem latim, sem o velho ritual e com todas essas novidades. Padre sem batina, música profana. Não, não é mais a Igreja de Cristo. Vamos acabar na nudez seca do protestantismo. E é uma tristeza. O padre Pedro Paulo, o senhor o conhece, porque já os vi juntos. É desses sacerdotes jovens, pra frente, como diz o vulgo. Imagine, permite que uns meninos boêmios e esquisitos toquem música de jazz nas suas missas. Pois é. Onde vamos parar com essas modernices? E cá para nós, conto com a sua descrição. Para o meu gosto, o padre Pedro Paulo preocupa-se demais com política. Já leu até Marx e Lenin? Isso para não falar em outros comunistas ateus. É um bom moço, reconheço, dedicado à sua paróquia, muito querido dos operários, não nego. Mas acho que está deslumbrado com todas essas reformas da nossa madre igreja. Agora me diga, doutor, será que ele e os outros que pensam do mesmo jeito estão certos e eu errado por velho e casmurro? Não sei, não sei. Mas bah, que friozinho que tá hoje, né? Por sorte que a patroa me comprou um presente de Dia dos Namorados. Uma caneca. Ela comprou de uma artesã. E o jabá é de graça, viu? Mas enfim, bora se esquentar com uma prosa? Bom dia, Adelaide. Tudo bem? Bom dia, Zé. Tudo bem? Embora tudo o que a gente está passando, mas estamos bem, sim. É, uma época difícil para quem trabalha com a militância política, que nem é o teu caso, né? Um dos objetivos de eu criar esse canal era justamente esse, a gente se fortalecer na caminhada, né? Mas antes da gente partir para esse assunto, quem é a Adelaide? Adelaide é uma mulher guerreira, como tantas mulheres guerreiras, né? Sou mãe de 5 filhos, moro aqui em Gravataí há 24, faz 25 anos no final do ano que eu moro aqui. Vim do interior, né? Trabalhava no campo e vim de lá duas razões. Uma é pensar no futuro, né? 5 filhos, né? Na roça, no campo, não teria muitas possibilidades. Minha família já morava toda aqui, né? E eu vinha numa situação também do casamento que não era das melhores, e tanto é que eu vim morar para cá com os filhos e o pai deles acabou ficando no interior, não veio junto para cá. E algum tempo depois a gente, de fato, se divorciou. Né? E eu segui e sigo minha vida aqui com meus filhos. Hoje todos quase todos eles já estão casados. Tem um que mora comigo ainda, o mais novo, o Lucas, que é solteiro. Os demais já me deram netos e um bisneto, inclusive. Legal porque a gente não conhecia a tua história antes do Até CEBI, chegar em né? Gravataí. Como esse canal aqui a gente tem contato com o pessoal de outras regiões, eu tô fazendo os meus inscritos aí visitarem um pouquinho o Rio Grande do Sul. Então eu gostaria de saber de onde tu veio e para onde tu foi. Eu vim de Tupanciretã, região central do estado, próximo de Santa Maria, né? E hoje moro em Gravataí. Comecei a trabalhar com o meu irmão, que precisava de alguém para cuidar do primeiro filho dele, e eu cheguei cuidando, eduquei ele, cuidei dele até os 2 aninhos e pouco, e depois segui outros trabalhos, enfim. Mas para mim, uma coisa que me chamou a atenção foi o modelo de igreja. Eu vinha de comunidade de base, de relação
próxima uns com os outros, né? E chego aqui, é uma outra igreja, uma outra realidade. E isso me incomodava. Eu lembro que o MTD fez uma ocupação em 97, 8, e eu dizia para todo mundo, vamos lá ajudar eles, vamos levar alguma coisa para eles, solidariedade, um abraço, alguma coisa, e todo mundo me olhava apavorada, tipo assim, tá louca essa mulher que quer com aqueles baderneiros lá, ocupando uma área que não é deles, algo assim, acostumado em Gravataí com o Movimento Sem Terra, que acampava lá e que a gente era parceira de acampar junto na praça e tudo, e estranhava, ninguém fazia nada, nenhum movimento, nem nada, né? Então, aquilo me incomodava. Até que eu encontrei o padre... Não, mentira, não fui eu que encontrei, ele que me encontrou. O padre Moacir Zanin, e ele, a primeira coisa, quando eu abri a porta acolhendo ele, foi enxergar um anel de tucum, e isso já me deu assim, uma luz, né? Digo, opa, tem gente boa por aqui também. Ele logo me apresentou a escola bíblica do CEBI. Então, a partir daí que eu começo a me envolver e ver também uma outra igreja nas periferias, um outro modelo de celebrar, de rezar, enfim. E aí eu comecei a caminhar em Gravataí mesmo. Um dos motivos de convidar para essa conversa hoje era justamente essa sua militância, tanto nos movimentos sociais via CEPI, quanto na vida política. Legal que tu já foi misturando aí, porque se misturam mesmo, né? Na verdade, uma coisa é consequência da outra. Você é militante do PT há muito tempo já. Então, como é que tu chegou, tua caminhada aí também em Gravataí na política? Na verdade, eu me filiei ao PT lá em Gravataí, em Tupanciretã ainda. A gente tinha um grupo ali que estudava a Bíblia, mesmo sem conhecer o CEBI, a SEBS, reunia semanalmente, fazia reflexões e formação, e para mim me chamou a atenção, e desde aí então eu de fato participo com esse olhar, que nem você já dizia, que não se separa o evangelho, a igreja transformadora, libertadora, ela precisa sair de dentro da igreja e ir para o cotidiano, para o dia a dia da vida das pessoas. E quais são as ferramentas que a gente tem para transformar e melhorar a vida das pessoas? O movimento social, ele ajuda a organizar, ele ajuda a elaborar, ele ajuda a formar a consciência crítica das pessoas, o engajamento das pessoas. Mas são os partidos políticos que chegam ao espaço possível de transformar a vida das pessoas, que é através das políticas públicas e das possibilidades de transformação, de melhora da vida da pessoa através da educação, da saúde, da moradia, enfim, de todas as políticas públicas. Eu já venho para Gravataí com essa concepção, com esta consciência. Da mesma forma, quando eu chego aqui, né, primeiro é, de fato, ver uma igreja totalmente desassociada de qualquer reflexão que dirá de engajamento nesta linha, nesse viés. E isso me incomodava muito e eu acabava gritando para o pessoal lá de Tupã, né, para me dar força para não jogar peteca. Em seguida também a gente vai conhecendo as pessoas, um ou outro, pela própria escola bíblica. Eu já vi o Frei João Osmar, né, foi o primeiro, e que tinha relação, enfim, com vereadores da Câmara de Gravataí, e ali logo comecei a me encontrar. Mas, bom, no PT eu era vista como igrejeira, e na igreja eu era vista como a petista. Então eu tinha um conflito enorme, enorme na minha vida, porque daí parecia que eu não era valorizada nem num local nem no outro, e podendo contribuir muito mais em ambos os espaços. Então, tive que penar, né? E como eu sou uma boa alemoa, e sabe que alemão é teimoso, né? Então eu sou teimosa também, eu não desisto fácil das coisas, né? Continuei fazendo o que eu acreditava que era correto, que era certo, né? Até, de fato, perceber que, bueno, Adelaide
não é só igrejeira dentro do PT, e na igreja dizer assim, não, a Adelaide não é só petista, né? Ela faz caridade, não por ser do PT, porque ela acredita, ela organiza os grupos e tal, e aí estamos onde estamos hoje. Não, né, em lugar nenhum, mas reconhecendo um pouco do trabalho que a gente faz nos espaços que está e ocupa. Engraçado é que essa mesma parcela da igreja que critica o envolvimento com a política está agora, acho que foi essa semana, né? Fazendo Pô, reuniões com. Ajudou a eleger o Bolsonaro e agora está fazendo reuniões com ele, prometendo apoio em troca de verba. Como é que fica esse negócio, né? Como é que fica a coerência desse discurso aí de que política e religião não se misturam, mas se misturam? eu demorei um pouco para perceber isso. A gente, a princípio, não tem maldade no coração da gente, né? Mas sempre me incomodava quando você dizia, ah, não, o PT tem que cuidar, porque não é assim, não dá para misturar as coisas e tal. Mas eu percebia, por outro lado, que quando era de outros partidos tinha espaço, inclusive dentro da igreja, para uma fala, para estar na porta convidando para uma coisa ou outra, para entregar um panfletinho, mas sempre nas formações e na minha caminhada e trajetória, eu compreendia que não existe não tomar partido, não existe não tomar posição. Quando tu é contrário a um, automaticamente tu estás defendendo o outro lado. E quando tu não permite que os teus se manifestem, tu está defendendo o outro lado. Mais de uma vez, ficou nítido, muito nítido, que era bem isso, né? Não podia, porque era o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Mas quando se tratava de outro partido da direita, ou coisa e tal, aí tinha espaço. Até compreendo que a igreja, quanto instituição, não tome a defesa de um partido A ou B. Compreendo perfeitamente. Agora, tem que tomar partido de um projeto. E qual projeto se identifica mais com o evangelho? Qual? Bom, todos os partidos têm problemas, como todas as igrejas têm problemas. Por quê? Porque é construída por pessoas, e pessoas têm problemas. Elas são diferentes umas das outras. Então não dá para igualar todo mundo. Agora, quanto instituição ou quanto partido, cada um tem um projeto. E cada um segue um projeto e defende um projeto. Então, neste sentido, que a gente percebe quem defende quem e em quais circunstâncias. Porque também, quando A está no poder e B não, e eu daí me relaciono por conivência, por convicção ou por barganha, né? Que é isso que a gente viu nesses últimos dias. A CNBB e a instituição diz que não é isto, que não defende isto, mas, por outro lado, pessoas que representam, e não são quaisquer pessoas, né? Tem um espaço grande. Ficou bem evidente que há um projeto, pelo menos de dominação escancarado na igreja, porque até então você não ouvia vozes dissidentes do Papa. Com o Bento, então, o pessoal adorava o que ele falava. Agora, com o Francisco, tudo que ele fala, tem gente dizendo que ele não representa a igreja. E aquilo que tu disseste sobre o PT também se aplica à questão do pobre, né? Estão associadas as coisas a bem da verdade, porque o pobre é o quê? É o trabalhador, é a trabalhadora. Então fica bem agora mais evidente do que nunca, porque até então nós tínhamos papas que eram conservadores. E agora nós temos um papa progressista e isso está incomodando muita gente dizendo que ele não representa a igreja. Peraí, né?
dogma da infalibilidade às favas, então. Logo que o Papa Francisco assumiu, as primeiras falas dele e tal, a gente percebeu bem isso, assim, né? Esse é um outro Papa, né? Ele vem apresentar uma nova história para a Igreja, que é retornar às bases da Igreja, né? E aí a gente já viu os movimentos. E eu lembro que a gente sempre viu, bem isso que tu disse, né? Porque o Papa falou, então é lei. Né? O Papa falou, então não existe questionamento ao Papa. Nossa, quando a gente das SEBs questionava alguma coisa, o pessoal, nossa, é uma heresia, como que tu vai, né, questionar uma fala do Papa? E eu digo assim, bueno, chegou a vez de nós dizermos a mesma coisa. Ué, mas esta é a fala do Papa, eu estou seguindo as orientações do Papa, né? E o Papa a gente não questiona, né? Só que não, né? Então, de novo, né? Isso vem a reforçar que eu não sei dizer o termo agora, mas é história que a gente, quanto igreja, que todos e todas batizados somos, né, não se envolve com política. Mas é uma opção, é uma escolha, né? É a opção pelos pobres, quem a toma, e quem agora começa a bater novamente contra o Papa, porque o Papa tem uma linha da opção, de, da preferência, do cuidado, acima de tudo, aos pobres, aos trabalhadores, né? E que neste momento passam essa crise terrível do desemprego, da fome voltando com tudo, né? Das pessoas não tendo alcance às políticas públicas, e que daí vem uma galera da nossa igreja, né? Questionar e chamar ele de herege, e fazendo todos os movimentos que a gente vem percebendo, vem acompanhando, né, de não respeito. Chega a ser uma coisa maluca, de desrespeito total, de agressão ao Papa, que eu, nesses casos, porque assim, uma coisa é eu questionar, dizer assim, olha, eu não concordo com esta linha, mas agora não, agora vem um ataque violento contra as falas, contra os ensinamentos e contra tudo que o Papa defende. Eu, sinceramente, eu não sei como é que ele tem força de resistir a tudo isso, pelos xingamentos que vem tendo no ataque. E em outras épocas a gente não tinha rede social tão forte como a gente tem agora, então o mundo inteiro enxerga, e isso pode potencializar essa rejeição, que infelizmente eu acho assim que é uma pena, né? Já se vem trabalhando a questão da possibilidade até de um cisma, não seria o primeiro, né? Mas na igreja, por conta disso, né? Por conta disso. Aí tu vê o cara que é o mais propagador desta violência contra o Papa ser processado agora por fake news, né? Acho que o Papa poderia também abrir um processo contra as falas que ele apresenta contrárias ao Papa, inclusive. Então, é uma loucura isso. Inclusive, eu ia falar justamente essa questão das fake news, porque o que acontece quando não é um ataque frontal ao Papa, é aquelas mensagenzinhas que antes era o Chico Xavier, né? Abençoe seu lar, abençoe sua família, cuide da sua vida, não sei o que lá, embaixo Chico Xavier. Agora é a mesma mensagem, embaixo Papa Francisco. Então, o esvaziamento do discurso social, do discurso político, do discurso engajado de um Papa que pensa a vida que a mídia chamaria de mundana, que a sociedade chamaria de mundana, né? E eu ia falar justamente também, e tu falaste da questão de hoje nós termos as redes sociais. Eu acho que hoje o cisma só não aconteceu porque a gente tem esse alcance das redes sociais. Então, circulam as duas coisas, tanto as fake news quanto as notícias. Porque antes o que tinha era a mídia. A gente se informava pela mídia, e a mídia esvaziava o discurso político de qualquer um, inclusive do Papa, e dava vitrine para os discursos mais romantizados.
Então, para a mídia foi muito bom ter um Papa João Paulo II, para a mídia foi muito bom ter um Papa Bento XVI, porque eles não atacavam frontalmente os grandes problemas sociais do mundo, né? A gente pouco ouvia João Paulo II falar sobre a fome. Quando ele falava sobre a fome, era pedindo para Deus para acabar com a fome. Deus, desce aqui e termina com isso aqui. Não, né? Não, então não tinha assim, um discurso tão enviesado, tão politizado, tão subversivo quanto o do Papa Francisco. Agora, como eu sei que tu é uma pessoa que tem uma militância forte na questão de gênero, tanto no CEBI quanto na política, eu ia te fazer aí algumas provocações, né?